Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. O déficit público é uma grande ameaça para a retomada do crescimento econômico no Brasil. Ele impacta a nossa vida, seja na taxa de juros, na geração de emprego ou no investimento público. E para falar sobre as contas públicas, o nosso convidado hoje é Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. A IFE é um órgão de fundamental importância para fiscalizar as contas públicas e alertar o Congresso, o governo e a sociedade sobre um dos maiores desafios do país: recuperar a sanidade fiscal para que o Brasil possa voltar a crescer de maneira sustentável. Marcos, seja muito bem-vindo à Entrevista com Dávila. Luiz Felipe, muito obrigado pelo convite, prazer revê-lo. E é essencial esse tipo de bate-papo para ativar a reflexão da sociedade sobre tema tão importante, né? É verdade. Bom, Marcos, você é uma pessoa que tem experiência na política e como técnico. E as pessoas têm certa dificuldade de entender por que é tão importante equilibrar as contas públicas. Por que o déficit público é uma âncora presa na perna do Brasil que não deixa o Brasil voltar a crescer? Explica para a gente a importância de umas contas públicas sanadas e equilibradas para a retomada do crescimento, da renda e do emprego. No campo econômico, Luiz, os dois grandes objetivos é o crescimento para gerar renda e emprego, com estabilidade que ameaça o próprio crescimento. Estabilidade cambial, estabilidade monetária. E para isso, o Brasil se encontra bem em dois campos. Eu acredito que você concorda. Quer dizer, no campo monetário, nós temos o sistema de metas de inflação, com o Banco Central independente. Isso assegura uma política monetária com credibilidade e com a intensidade necessária e com as ações necessárias para manter a taxa de juros no patamar adequado. No plano cambial também nós temos um certo conforto. Nós temos reservas abundantes, um mega superávit comercial, fluxo de capital que financia o déficit das transações correntes. Então, isso não incomoda. Isso que já foi um problema lá na década de 80, 70, não é mais um problema grave e imediato. Onde estão os grandes desafios para o crescimento com estabilidade? Primeiro, no campo das expectativas do ambiente de negócios. O Brasil precisa entender que a economia de mercado é uma economia de contratos. O ofertante com o consumidor, o empresário com o trabalhador, o financiador com o tomador de empréstimo. Você precisa de regras, de previsibilidade, de estabilidade, de ambiente regulatório saudável. A regra do jogo não pode mudar toda hora. E, por último, o campo fiscal, que é o grande calcanhar de Aquiles presente no Brasil dos nossos dias. O economês é muito complicado e é uma certa técnica dos economistas para preservar seu campo corporativo. Mas qualquer dona de casa, qualquer trabalhadora, qualquer trabalhador sabe lidar com seu orçamento familiar, que é muito parecido com o orçamento público. Qualquer dona de casa, qualquer trabalhadora e trabalhador, chefe de família, sabe que não pode indefinidamente gastar mais do que tem. Ano após ano, gastar mais do que tem, mais que a renda familiar permite, você vai gerando uma dívida que cresce como bola de neve. Então, as pessoas entendem que é preciso equilíbrio, que o país não pode gastar mais do que tem e ficar se endividando indefinidamente. Isso apresenta um custo enorme. Você ter o desequilíbrio fiscal, o déficit fiscal, como você mesmo mencionou, impacta a taxa de juros, você provoca inflação, a taxa tem que subir. Isso carrega a dívida para um patamar mais alto. Quanto mais alto for a dívida, maior é o custo dela, porque o emprestador, ele olha o risco e o prêmio que ele quer receber para emprestar para o governo.
Quanto mais ele achar que tem chance de insolvência, de calote, mais ele vai cobrar, maiores serão os juros, e isso tem um impacto na economia, no emprego, na renda. Enfim, o equilíbrio público é essencial e a população entende bem isso. Mas há uma cultura ainda, há uma disputa. Avançamos muito com o Plano Real, com a responsabilidade fiscal, a lei, e com vários outros acontecimentos, a renegociação da dívida dos estados, a privatização de empresas estatais, mas remanesce uma luta de ideias, porque há muita gente que acha que não há restrição orçamentária, que o céu é o limite, que pode gastar à vontade e pode se endividar à vontade. Isso não é verdade. E nós estamos chegando num momento crucial. O estrangulamento nós temos, Luiz Felipe. Eu não tenho conhecimento de outro país com um orçamento tão rígido quanto o nosso. É verdade. 95% do orçamento já são verbas carimbadas que vão ser gastas. Sim, é uma coisa impressionante, né? O governo não governa. O espaço discricionário onde o governante exerce suas prioridades é cada vez mais curto. A taxa de investimento... A China é uma distorção, investe 40% do PIB, mas todos os emergentes investem em 25% a 30% do PIB. O Brasil está investindo 16% a 17%, por dois motivos. Para o lado privado, para o investidor privado, por causa da taxa de juros em nível muito elevado e pela crise de confiança, a questão da previsibilidade. O investidor fala assim, eu vou abrir uma indústria, uma hidrelétrica, uma planta energética que vai amadurecer em 10, 15 anos, se eu não sei qual a regra da semana que vem. Então tem a coisa do ambiente de negócio e da taxa de juros. Mas quem puxa para baixo mesmo a taxa de investimento é o setor público. Não há poupança, não há reposição sequer do capital fixo existente. Estradas. A maioria das estradas estão em frangalhos. As que não podem ser concedidas à iniciativa privada, não tem viabilidade, estão em frangalhos. Então, investimentos em portos, aeroportos, ferrovias, ciência e tecnologia, conhecimento, aumento da produtividade, isso tudo está sendo sacrificado porque não há espaço orçamentário para os investimentos estratégicos que o país precisa. É verdade. Você disse um ponto muito importante. O investimento hoje está em torno de 16%. Se olharmos só para o investimento público, nos últimos 30 anos, caiu de 16% para 2%. 2% é impossível, ou seja, todo o dinheiro que nós arrecadamos, gastamos para sustentar essa máquina pública, né? Você vê, no ano que vem é estimado que depois de subtraída a renúncia fiscal dos gastos tributários, pega-se a receita bruta, abate o que obrigatoriamente tem que ser repassado a estados e municípios, as transferências constitucionais. A receita líquida que o governo federal tem será em torno de 2 trilhões e 200 bilhões. O PAC, que é a menina dos olhos do governo, que deveria ser a tradução dos investimentos estratégicos para sustentar o crescimento e gerar renda e emprego, está em torno de 50 bilhões em 2 trilhões e 200. É absolutamente insuficiente, ridículo quase. Nós precisaríamos dessa renda líquida, você ter aí uns 15%, 20% de investimento. Alguma coisa em torno de 400, 500 bilhões de investimento nos 2 trilhões e 200. No entanto, não. E essa que é a perversidade. Nós estamos numa posição deficitária, nos endividando, e isso é uma perversidade com nossos filhos e netos, porque nós estamos trocando gasto presente por dívida futura. Se pelo menos essa dívida que nós estamos constituindo, fosse para estradas, portos, aeroportos, conhecimento, inovação, ciência e tecnologia, treinamento, qualificação profissional, melhoria da qualidade da educação, tudo que impacta e prepara o futuro, não, mas nós estamos deficitários, estamos no vermelho, estamos nos endividando para gasto corrente. Então, só fica para os nossos filhos e netos a dívida, o passivo. Não ficam
nenhum ativo fica de herança. Então, é uma situação que as pessoas não se dão conta, às vezes, e o pior, a tendência é de agravamento. É isso. Mas o mercado parece que caiu a ficha que essa história de equilíbrio fiscal não vai acontecer. Aliás, o orçamento do próximo ano, né, Marcos, já está sendo apresentado ao Congresso e mostra enormes problemas, né? Eu queria falar com você de algumas contas que chamam muita atenção. Primeiro, o governo tem uma filosofia que gasto é vida, e isso é um problema. Nós vimos num item, Previdência. Vai aumentar, eu vi, segundo a IFE, 71 bilhões acima por causa dessa vinculação do salário mínimo aos benefícios, né? Temos o problema também do aumento da vinculação dos gastos com educação e saúde, que vai impactar por volta de 36 bilhões, segundo a IFE. Como você vê que o mercado vai receber este orçamento, que no fundo tem receitas superestimadas e gastos subestimados? Como é que você acha que isso vai mudar a perspectiva do mercado em relação a 2025? A meta fiscal fixada para esse ano era zerar o déficit. A meta para 25, que foi corrigida precocemente, também é zerar o déficit. Era ter um superávit de 0,5 do PIB, mas repetiu-se a meta desse ano. Então, seria sair de uma posição deficitária que nós temos desde 2014. Isso. E zerar o déficit, mas não basta isso, porque aí a instituição fiscal independente, vinculada ao Senado Federal, estima que para estabilizar a relação dívida-PIB, ou seja, a riqueza produzida pelo país e a dívida, você percentualmente estagnar ela, não deixar ela crescer, precisa-se de um superávit, uma poupança primária de 1,4. O zero fixado para 24 e 25 tem que ser entendido como um ponto de passagem da curva que é o objetivo final. No entanto, mesmo o equilíbrio esse ano não vai ser alcançado, a meta é zerar o déficit. O governo já demonstra que está apostando na banda de tolerância mínima de 0,25 do PIB, mas eu gosto muito da precisão das palavras. Meta é meta, tolerância é tolerância. A meta era zerar o déficit. E a IFE projetou que, com base no resultado dos 7 primeiros meses, que seria preciso um superávit nos últimos 5 meses, de agosto a dezembro, em torno aí, de 65 bilhões de reais. Não é essa a trajetória que a gente está enxergando. E ano que vem, é o que você falou, os principais analistas da academia e do mercado, e o orçamento foi recentemente aprovado, poucos dias atrás, e já há uma série de interrogações, tanto do lado das receitas. Você tem, por exemplo, reoneração completa da folha. O Congresso já se pronunciou 2 vezes que não é esse o rumo desejado. Será gradual. Que será gradual, foi votado um plano de transição, mas, no entanto, o orçamento foi com a hipótese de reoneração completa se as medidas compensatórias não surtirem efeito. Aumento do imposto de renda sobre o juro de capital próprio e da contribuição social sobre o lucro líquido, que o Congresso, o presidente Arthur Lira já se antecipou, e há uma intolerância absoluta na sociedade, no Congresso, por aumento de carga tributária. E a própria reforma tributária sinalizou isso ao colocar determinados limites para a expansão da carga tributária, que, para um país emergente, já é muito alta no Brasil, acima de 33% do PIB. Então, é questionável se essas medidas de aumento de impostos vão passar. Existem expectativas também de negociações de passivos tributários no âmbito do CARF, que é o Tribunal Administrativo da Receita Federal, e transações bilaterais com empresas. Também uma projeção otimista. Uma projeção de PIB
de crescimento da economia, que impacta a receita, também razoavelmente otimista. E do lado das despesas, se fala do pente fino na Previdência e no benefício de prestação continuada, que é uma coisa rotineira de qualquer gestor sério, competente, diligente, que tem que ser feito, a correção dos cadastros, a verificação, combate à fraude, desvios, mas há uma estimativa de que esse pente fino vai produzir uma coisa superior a 20 bilhões que, assim, pela prática, pela história, é muito difícil se configurar. E houve isso, a instituição fiscal não entra no mérito da qualidade ou da filosofia e da correção das políticas públicas. Ela não opina se a reforma tributária está certa ou errada, se o arcabouço foi na direção certa ou errada. A IFE, a ela cabe só gerar dados consistentes, críveis, com credibilidade, com consistência técnica e lançar os alertas para que os decisores, o presidente da República, seus ministros, senadores e deputados, tomem as decisões. Mas fato é, independente de avaliação de mérito, que 2 medidas foram tomadas que sobrecarregaram a dinâmica das despesas, que foi a volta da política de valorização real do salário mínimo, indexando 60% das despesas do orçamento. Então, a Previdência, 60% dos benefícios da Previdência são vinculados à base, ao salário mínimo. BPC, salário mínimo. Bolsa Família tem referência no salário mínimo. Auxílio emergente, o auxílio do trabalhador, o seguro-desemprego. Todas essas medidas são indexadas ao salário mínimo. Então, independente do juízo de valor que se faça, ou uma das grandes conquistas da nova República, além da própria consolidação da democracia e da estabilidade com o Plano Real, foi a construção de uma rede de proteção social para não deixar os mais pobres, os mais vulneráveis, desprotegidos. Mas tudo tem um custo, não tem almoço grátis. Então, é preciso saber se tem dinheiro para financiar tudo isso. O fato é que o salário mínimo, indexando e tendo aumentos acima da inflação, onera as despesas públicas, assim como a retomada, depois do fim do teto do gasto, da vinculação percentual da educação e da saúde às receitas. Então, não há dúvida, Felipe, eu acho que você há de concordar, houve uma mudança de paradigma. O teto de gastos aprovado no final do governo do Temer, em dezembro de 2016, tinha foco no controle de despesas. O novo arcabouço fiscal tem o foco mais voltado do ajuste fiscal pelo lado da receita. Obtiveram êxito? A equipe econômica galgou sucesso? Sim. Tanto que a receita, esse ano, no primeiro semestre, cresceu 9% acima da inflação. Variação de receita geralmente é PIB mais inflação mais esforço institucional. Esforço institucional, a perda de fiscalização, mudança de normas, mudança de leis, aumento de carga tributária. Geralmente, você põe a 2%, 3%. A nossa inflação está em torno de 4%. O nosso PIB vai crescer em torno de 3%. Acima dos 4%, cresceu 9%. Arrecadação. Mas o que aconteceu? A despesa cresceu 10,5%. Então, é como enxugar gelo. Você repõe com uma mão e tira com a outra. Então, o foco era o aumento das receitas. No entanto, a volta da vinculação num movimento procíclico, quer dizer, a receita cresce,
A despesa de educação e saúde vão junto. Eu fui secretário de saúde 8 anos. Longe de mim estar afirmando que não precisa de mais recurso. Eu fui secretário de saúde de Minas 8 anos. Fui presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos estados. Então, longe de mim, não é essa avaliação de mérito. É uma questão de conta. É porque tem gente que acha que o céu é o limite, que pode gastar à vontade, que pode se endividar à vontade. É uma visão ingênua, voluntarista da política fiscal. Nós temos uma ideia de que quando pensa em orçamento familiar, como você bem começou a colocar no começo da entrevista, as pessoas pensam em equilíbrio. Mas quando pensa em orçamento público, parece que não há limite, que o dinheiro público é infinito. E as pessoas não entendem que o dinheiro público é tão finito quanto o orçamento doméstico. E aí, Marcos, uma coisa que me chama muita atenção, você vem seguindo política econômica, monetária e fiscal no Brasil há muito tempo. E você se lembra muito bem que, desde o Plano Real, nós temos o famoso tripé. Você acabou de mencionar aí a nossa meta de inflação, o câmbio flutuante, e o terceiro era o superávit primário. E nós não temos superávit primário, como você bem mesmo frisou aqui, desde 2014. Então, não tem mais tripé, um pé está manco nessa história. E isso vem afetando demais as finanças públicas. Como você vê, se o Brasil tivesse uma meta de Estado que era obrigatório a restabelecer o superávit primário? Porque sem isso a gente está perdido. A nossa projeção da instituição fiscal independente é que precisaria de 1,4% do PIB no azul, uma poupança operacional, que é uma coisa do espectador, mesmo leigo, fácil de entender. Nós, desde 2014, nós estamos pagando juros com dívida. A gente não tem poupança operacional para pagar os juros. A gente rola o principal e não paga os juros, aí tem que aumentar o endividamento. Aí as pessoas sabem que isso é insustentável. A dívida, segundo as projeções da IFE, vai crescer para 80% do PIB ano que vem. Em 29 cresce para 90%. Em 34 cresce para 100% do PIB. Isso é muito ou pouco? Se a gente comparar com a Itália, com os Estados Unidos, com o Japão, não é muito. Mas com todos os emergentes, países em desenvolvimento, países latino-americanos, a dívida é 50%, 40%, 35% do PIB. A nossa vai chegar em 100%, mantida a dinâmica atual. A família, para insistir na popularização do economês e na correlação, uma família, quando está estrangulada e começa a se endividar, faz carnê, faz empréstimo bancário, aí para pagar um empréstimo bancário vai no agiota, paga o banco, e aí a bola de neve vai crescendo. Aí quais são as saídas para a família? Aumentar a renda, a receita. Não são impostos. Alguém tem que fazer hora extra, alguém tem que arrumar um bico novo, alguém que não trabalhava tem que trabalhar para aumentar a renda familiar. Outro é cortar despesas. Sacrificar o cinema, a saída no final de semana, sacrificar alguns itens, aí não compra mais iogurte, não compra mais, troca manteiga por margarina, etc, etc. Aí faz o ajuste da despesa. Ou aumenta a receita, a ponto de equilibrar e não se endividar mais. Enquanto isso, há uma outra hipótese, que é vender patrimônio. Aí você vende o carrinho da família para pagar dívida. Mas, às vezes, você vende o fogão, a geladeira, para comprar comida, porque você está no vermelho. Então, isso é altamente... Você queimar patrimônio público para gastar no fluxo corrente, para gasto corrente, isso é um crime. Você teria que pegar as empresas estatais, os ativos, assim como uma família tem um terreninho para construir a casa própria, um carrinho da família, e aí, de vez ou outra, vende isso para pagar uma dívida, matar uma dívida que está sacrificando, mas às vezes também pode ir para o fluxo corrente, para as despesas. Você não cai na real, não vive com o que tem
e aí vai queimando o seu patrimônio. Então, no caso do governo, teria que fazer o que a gente chama de ajuste patrimonial. Vender ativos sólidos, empresas estatais, para soluções de longo prazo, permanentes. O que é? Capitalizar a Previdência, parte dos direitos previdenciários serem pagos com rendimentos do investimento do capital apurado numa privatização, ou matar a dívida, que é mais onerosa, então é mais fácil você ficar livre de uma dívida muito cara, e aí é justo ser, mas nunca pegar o dinheiro de uma estatal privatizada e jogar em benefícios e salários e coisas que não vão durar para o resto da vida. Agora, nós temos dois problemas nesse orçamento, né? Para as pessoas entenderem que nem se tivesse um orçamento doméstico, metade do orçamento está sendo gasto para pagar a conta de juros e obrigações financeiras. É isso que nós estamos falando. Metade do orçamento do país, hoje, vai pagar juros e obrigações financeiras. E veja o ciclo vicioso, né, Marcos? Porque aumentar o endividamento, aumenta a taxa de juros e aumenta as despesas com juros. É isso que está acontecendo. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que a gente está vivendo, né? Então, e o segundo ponto que o governo poderia cortar, atacar um problema muito sério no Brasil, que você conhece muito bem, são as isenções tributárias. O Brasil gasta hoje mais de 500 bilhões de reais ao ano com isenção tributária. Infelizmente, na reforma tributária, na regulamentação, é todo mundo querendo salvar o seu feudo de privilégio tributário, né? Não dá para ter, você que entende tanto a parte fiscal como já foi político, como é que nós podemos ter uma conversa madura sobre uma redução gradual desses benefícios tributários que distorcem a economia e, além de tudo, tem um custo gigantesco para o erário? Só tem uma forma, Felipe, é a consciência que brota do diagnóstico correto. E, a partir do diagnóstico correto, as lideranças liderarem o processo de reforma. Você tem 4 grandes agregados. As despesas tributárias que você mencionou. É fácil mexer? Não. O que está nisso aqui? Está o Simples, o MEI, está a isenção... Zona Franca de Manaus. A Zona Franca, que isso, Inês, é morta, porque a reforma tributária já resolveu a transição. Você tem a isenção das filantrópicas, você tem os benefícios para a classe média com gastos de educação e saúde privada que abate no imposto de renda. É um conjunto de coisas que estão nessas renúncias. Então, esses 500 bilhões estão antes da receita bruta. Você já deixou de ganhar. Tem que passar um pente fino, tem que ter uma discussão madura, pôr o assunto na mesa e ter coragem de corrigir as distorções. Depois disso, então, vem as transferências, que é direito dos municípios, dos estados, não há que se mexer nisso. E aí você tem os famosos, ano que vem, 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Quais são os 3 agregados que vêm? Antes dessa conta já entrou juros. E juros é importante o espectador, seu espectador, que é extremamente qualificado, entender que juros não é uma questão que se resolve ex ante, como, por exemplo, se projeta a despesa do INSS, a despesa com o benefício da prestação continuada, a folha dos servidores, quanto que tem que pagar o judiciário, o Ministério Público. Não é uma rubrica orçamentária que você fixa a priori. Juros é consequência, não é causa. Os juros é um preço que o emprestador cobra, um prêmio que ele cobra pelo risco de emprestar para um governo que está precisando para tapar o seu buraco, o seu rombo orçamentário. Então, você não fixa arbitrariamente na canetada, assim, vou gastar tanto de juros. É importante chamar a atenção que o Banco Central, quando vigia o
teto de gastos, conseguiu levar a Selic para o mais baixo nível da história da Selic. Foi o menor juros, porque havia um ambiente fiscal, uma âncora, que possibilitou os juros ir lá embaixo. Quando o ambiente é de dúvida, o juro sobe novamente. Então, o juro não se corta. Gasto tributário é possível discutir. Depois vem o quê? Previdência. Previdência, nós fizemos uma reforma. Isso é um problema que não é brasileiro, é mundial. Felizmente, as pessoas estão vivendo muito mais e, pelas mudanças sociais, culturais, nasce cada vez menos criança. Então, é muito pouca gente contribuindo. Já a projeção, o IBGE soltou as projeções, é que em 2070 você vai ter um contribuindo para um usufruindo, um beneficiário para um contribuinte. Isso é insustentável, porque a contribuição é 20% do seu salário. Só que quem está aqui usufruindo, está usufruindo com 100%. A conta não fecha. Isso é no mundo inteiro. O presidente da França pagou um preço político altíssimo, porque qual era o tema? Reforma da Previdência. Era para subir 2 anos a idade mínima para 64 anos. Então, a Previdência é um problema no mundo inteiro, dadas as mudanças demográficas, e o Brasil vai ter que acompanhar de perto isso e vai ter que ter nova mudança. O Marcos, outro agregado... É importante esse ponto da Previdência. É óbvio, o envelhecimento muito rápido da população no Brasil é uma questão demográfica importante que nós temos em comum com o resto do mundo. Mas aqui nós temos outras jabuticabas nesse sistema previdenciário, né? Nós temos aposentadorias especiais e agora, como você já mencionou aqui no programa, essa vinculação do salário mínimo, que também tem um impacto fiscal gigantesco. Então, nós precisamos resolver a questão demográfica, que isso está dado, né? A velocidade do envelhecimento, mas a questão dos regimes especiais de previdência e a questão da vinculação do salário mínimo são duas coisas que estão ao alcance de um político para poder enfrentar. Só para ilustrar o que você disse, cada R$1 de aumento no salário mínimo impacta em novos 380 bilhões de despesas. Repete isso aí para a gente, que é importante. Cada R$1 de aumento no salário mínimo representa 380 bilhões de gastos extraordinários. Na Previdência? Na Previdência e benefícios, tudo que é indexado ao salário mínimo. Então, essa é uma coisa, não é questão de opinar a favor ou contra. A política de valorização do salário mínimo foi introduzida no governo Fernando Henrique e mantida no governo Lula. Dilma permaneceu no governo Temer até o teto de gastos, que desindexou o salário mínimo dessas despesas orçamentárias, para liberar o salário mínimo dessa vinculação e dessa camisa de força. Os privilégios, as normas que são discrepantes no nosso sistema têm que ser corrigidas. Eu fui vice-presidente da Comissão de Reforma da Previdência em 2017. A situação previdenciária é insustentável. Essa projeção demográfica de ter um contribuinte para um com essa usufruindo e privilégio não é insustentável. Então, mas não está na agenda do governo e do Congresso nesse mandato uma nova rodada de reforma da Previdência. Vamos deixar claro que não haverá nenhuma reforma nesse ciclo até 2026. O outro agregado grande, que vai a 400 bilhões, é a folha de servidores. O Brasil, somando prefeituras, estados e governo federal, o funcionalismo público de todos os poderes é mais ou menos 9% do PIB. É um pouco além de países emergentes como Colômbia, México, Peru, países latino-americanos. Não é uma discrepância enorme, mas
Nós estamos no topo da banda. Estamos sempre no topo da banda, na carga tributária. E no gasto. No gasto. Quer dizer, só é possível flexibilizar isso com uma profunda reforma administrativa. Isso. Mudanças da regra do jogo. Nos Estados Unidos, né, você sabe bem, quando vem o shutdown, lá eles controlam o gasto pelo endividamento. Né? Lá não tem esse negócio de déficit primário. Lá é o déficit nominal. Quando o orçamento é autorizado pelo Congresso, construído pelo Congresso, que tem um papel muito mais ativo lá nos Estados Unidos. É impositivo, lá tudo é impositivo. É impositivo. Quando o governo quer gastar mais do que está previsto de déficit, ele tem que pedir uma autorização para ampliar o endividamento. Quando dá impasse político e o Congresso não autoriza o presidente dos Estados Unidos a gastar mais, a se endividar para gastar mais, há a figura do shutdown. Os servidores públicos de setores não essenciais vão para casa sem salário. Há mecanismos imediatos de ajuste. Não tem dinheiro, não tem despesa. Aqui não existe esse mecanismo. Então, a reforma administrativa que pode... E eu sou servidor público, sempre fui. Tive aí 42 anos, uma curta passagem na iniciativa privada de 4 anos, mas 38 anos como professor de uma universidade federal. Então, não há nenhuma idiosincrasia ideológica. Você não faz saúde pública sem os médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas estarem motivados. Você não faz boa segurança se os policiais militares e civis não estiverem motivados. Você não faz boa educação se o professor não se sentir valorizado. Mas é tudo uma questão de restrição orçamentária, de fazer conta. Não há almoço grátis, não há mágica. Você tirar coelho da cartola tem um limite. Você vai acionando gambiarras, band-aids, curativos, vai gerando pinguelas, atalhos, e chega uma hora que o estoque de mágicas acaba. Então, o Brasil está chegando nessa hora da verdade. A votação do orçamento, a instituição fiscal independente, inclusive, vai soltar o seu novo relatório de setembro, agora dia 18, vai fazer um raio-x da proposta de lei orçamentária anual para 25. A dificuldade, a imprensa já está apontando, há muitas receitas e muitas despesas que ensejam muitas dúvidas, interrogações. Há uma certa... não só o mercado, que é um ente também abstrato, que não tem porta-voz, não é de carne e osso, mas os acadêmicos, os especialistas, todos detectaram certas inconsistências, ou pelo menos exageros, ou otimismo exagerado. Então, nós temos que passar o pente fino nesse orçamento, mas o orçamento de 25 é a tradução, acendeu a luz amarela. A IFE está prevendo, dentro das condições atuais de temperatura e pressão do ambiente fiscal, nós estamos estimando um gravíssimo estrangulamento em 2027. Mas aí é um shutdown nosso. É um shutdown tropicalizado. Assim, uma certa paralisia. Porque, assim, você consegue imaginar as Forças Armadas sem munição, a polícia rodoviária sem remédio, sem anestesia, sem esparadrapo. Você imaginar a Polícia Rodoviária Federal sem gasolina, os órgãos públicos sem água, luz, telefone, telemática. Então, assim, está chegando no osso. O fato do PAC representar muito pouco, que 50 bilhões nesse universo enorme de 2 trilhões e 300, mostra que nós estamos caminhando. É preciso deixar claro, eu tenho procurado deixar claro, até um amigo
comum que nós temos, meio assustado, às vezes fala, o Marcos vai virar uma Argentina, vai virar uma Venezuela, e aí eu falo, não, vai ser uma morte lenta, segura, a conta-gotas, uma mediocrização paulatina, um caminho. Você sabe que você está indo para o abismo, mas o abismo não é igual à Argentina, onde o Milei está fazendo um ajuste selvagem, porque chegou a tal ponto a desorganização das finanças e a inflação, que é uma coisa dolorosa. Então, a gente tem que fazer por bem, racionalmente, tem que sentar na mesa e tem que ter capacidade de diálogo, porque é o futuro do país que está em jogo. O Brasil precisa crescer, e era possível crescer 4% ao ano de forma sustentada, desde que nós arrumássemos o fiscal e tivéssemos estabilidade de regra do jogo. Eu fui na Grécia recentemente, no encontro das IFES, promovido pela OCDE. A Grécia tinha uma dívida de 210% do PIB. Hoje está 166%, ganharam o grau de investimento, porque tem um programa de ajuste fiscal. O primeiro-ministro foi reeleito com folga, sob aplausos, que está promovendo um ajuste, e as pessoas veem luz no final do túnel, vê a consistência da trajetória, tanto que mesmo a dívida da Grécia sendo mais alta, a nossa está em torno de 80%, vai fechar ano que vem com 80%. Mesmo estando o dobro, eles ganharam o grau de investimento, porque há um rumo, uma rota crível, que gera confiança, que gera credibilidade. Então, esse é o grande desafio fiscal. Eu torço para que a equipe econômica liderada pelo ministro Haddad e a ministra Simone tenham êxito. Mas é isso, né? O Galípolo até falou que os economistas são chatos, né? Que é todo mundo se divertindo na festa, você vai lá falar para baixar o volume, né? Você dá péssimas notícias, assim, todo mundo querendo gastar, você fala assim, não pode, não é assim. Precisa ter um plano para ajustar as contas. Isso, ter horizonte de médio e longo prazo e persistir, né? Não pode flutuar ao sabor do vento. É preciso que as pessoas acreditem, porque o país, não precisa nem dizer, tem um enorme potencial, mas é preciso, a questão é o que o Acemoglu diz porque as nações fracassam, né? A diferença entre o sucesso e o fracasso é a qualidade das instituições, das normas, das regras, das instituições. Nós temos tudo para dar certo. Verdade. A previsibilidade, a confiança, tudo. Mas tem um outro lado, uma questão fiscal que me preocupa bastante também, que é uma iniciativa do Senado, principalmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é a renegociação da dívida dos estados, que vai ter um impacto aí de mais de 28 bilhões. E, de novo, é acertar a conta de 4 estados que devem, enquanto o restante dos estados brasileiros já tem um plano, cumprindo esse plano rigorosamente, e até um exemplo de esforço fiscal que deve ser aplaudido desses governadores. Como você vê esse impacto que terá essa renegociação com esse aumento de 28 bilhões para resolver a questão dos estados endividados? Eu me sinto até muito à vontade. Eu fui secretário de Planejamento e Orçamento de Minas na primeira renegociação da dívida dos estados pós-Plano Real, em 1997. Ajoelhei no milho, lá no Tesouro Nacional, para negociar o plano de ajuste. E foi... Porque antes era uma bagunça. Antes do Plano Real, os estados podiam tomar crédito nos bancos, a taxa de juros, hot money, taxa de juros estratosféricas. Os estados e as grandes prefeituras podiam lançar título no mercado, ter dívida mobiliária. Era uma bagunça, não havia controle sobre o processo de endividamento público. Eram vários atores lançando. Então, esses estados todos se endividaram.
Você fazia dívidas bancárias de médio e longo prazo também com o Banco Mundial, com Caixa Econômica, com o BNDES, com o Banco do Brasil. E isso tudo foi crescendo em bola de neve. Chegou uma hora que parou a bagunça e repactou. O governo federal botou tudo num pacote, dívida de curto prazo, dívida mobiliária, dívida contratual, trouxe para um único contrato, assumiu... Federalizou a dívida. Em troca da lei da responsabilidade fiscal. Isso. E também para estancar o processo desordenado, botar... Isso é um marco que as pessoas valorizam muito grande. Uma grande conquista do presidente Fernando Henrique, do ministro Malan e de toda aquela equipe, que botaram um ponto final naquela bagunça, balbúrdia que era antes. Ali, então, surgiu esse problema, em 97. Havia discussão sobre indexador, se era IGP, se era Selic, cada hora uma favorecia uma das partes, mas o fato é que ficou tudo concentrado. A dificuldade é que as situações são muito heterogêneas. Você tem estados que têm problema de fluxo, que gastam mais do que têm, mas que não têm estoque de dívida grave. Então, por exemplo, Rio Grande do Norte, Goiás tiveram dificuldades de fluxo. Tem estados que estão azeitadinho no estoque no fluxo, tipo Espírito Santo, que sempre foi nota A. Paulo Artung fez um grande trabalho. É liderança, é convicção. E há estados que têm estoque e não tem problema de fluxo, como São Paulo. E tem o pior dos mundos, que são os três, a minha Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que tem problema de estoque e de fluxo. Então, as situações são muito heterogêneas. Há, inclusive, um indicador, que é o CAPAG, feito pelo Tesouro Nacional, onde os estados ganham nota A, B, C e D. Né? Esses três, que ele mede tanto a questão de liquidez, de fluxo, como de estoque de dívida. E os três que têm pior situação é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que têm gravíssimos problemas. Aí tem essa tensão, mas é uma tensão concentrada. Os problemas não são homogêneos, não são iguais. E os governadores do Nordeste já se mobilizaram com essa pauta, né? Já que vai favorecer os quatro grandes, embora São Paulo nunca tenha deixado de pagar a dívida. Deixe-se claro. São Paulo, na época que nós negociamos em 97, você tinha de pagar 20% à vista com privatizações. O único estado que cumpriu foi São Paulo. Nós criamos até uma regra de 3, foi uma invenção mineira, que nós não tínhamos condição, privatizamos 2 bancos estaduais, mas só chegamos a 10%. Então, nós fizemos uma regra de 3, onde quem se afastasse do 20%, proporcionalmente, era punido na taxa de juros. Então, São Paulo tinha uma taxa IGP mais 6, e Minas era IGP mais 7,5. E quem não botou 0 de patrimônio era IGP mais 9. Então, assim, isso foi deteriorando e é um peso muito grave. O governador Zema, em Minas, por exemplo, ele não conseguiria ter posto as contas em ordem se não fosse, assim, pagar os prefeitos em dia, o funcionalismo em dia, que a folha estava atrasada, se não fosse uma liminar do Supremo, lá em 2014, antes dele assumir, suspendendo o pagamento da dívida. Então, assim, para Minas, para Rio Grande do Sul e para o Rio de Janeiro, essa é uma questão muito importante. Mas aqui nós temos um ponto importante nessa dívida, né? Minas Gerais, por exemplo, o governador Romeu Zema tem enorme dificuldade em aprovar na Assembleia Legislativa as privatizações. Então tem ali uma resistência política em torno de algo muito importante, que é a privatização, né?
O Rio de Janeiro já tem um outro caso, né? É uma coisa incrível. Privatiza a SEDAI, ao invés de saldar a dívida, vai reclamar e ainda faz o governo federal, que é o avalista, pagar, que é aí é sem vergonhice, é outra história. Então, são casos distintos também. É por isso que é difícil o esforço do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é meritório, porque há um estrangulamento real, mas a dificuldade é fazer... Aliás, não é só na dívida, não. Brasília tem esse cacuete de querer, num Brasil que é continental, diverso, econômica, social, culturalmente, climaticamente, é uma diversidade enorme, é um Brasil continental, e eu já tive na burocracia, não é um governo ou outro, é a burocracia, no sentido weberiano da palavra, e eu já tive 4 anos lá em 2 ministérios, a tendência, o cacuete autoritário de você querer erguer regras únicas, uma camisa de força que valha para a Amazônia, para o Sertão Nordestino e para o ABC Paulista, é muito grande. Você quer botar um figurino único. Isso, na dívida, é um pouco isso. Porque são situações extremamente heterogêneas. O Senado discutiu isso, votou, está na Câmara. Não sei como o governo federal vai reagir. Agora, é preciso, dentro da máxima que não há almoço grátis, é preciso ter claro que isso é um jogo de soma zero. Se alguém ganhar, alguém vai perder. Não é um jogo de ganha-ganha. Então, se os estados ganharem e precisam sair desse sufoco, mas com regras justas e com também reciprocidades, é preciso que daqui a 10 anos não voltemos ao ponto. É preciso que tenha regra que dê sustentabilidade ao novo acordo da dívida. Mas ainda está na Câmara e o importante é uma regra justa, mas vai onerar. Não onera o primário, né, a meta fiscal, mas onera a dívida. Isso vai virar o governo, porque se ele vai financiar inflação e 0% de juros, na hora que, como o governo não tem dinheiro sobrando, ele também é deficitário, ele vai no mercado. Os títulos do governo brasileiro, que estão sendo negociados para 2026, está inflação mais 6%. Então, ele está pagando um prêmio real, ou um juro real, de 6%. Ele vai captar a 6% e emprestar a 0%. Então, o contribuinte brasileiro está pagando, o Brasil está pagando, então alguém está perdendo e é para alguém ganhar. Mas era um tema irrelevante e o senador Rodrigo Pacheco resolveu coordenar esse diálogo e gerar uma solução, porque a situação de Minas, Rio e Rio Grande do Sul é perto da insolvência, embora alguns governos tenham já tomado medidas de reforma importantes, como no Rio Grande do Sul foi feita a reforma da Previdência mais profunda, reforma administrativa e tal. Mas a situação estruturalmente é de uma situação pré-falência, né? Tanto que não vale muito a pena. Eu brincava ser governador de Minas, porque a capacidade de investimento, de fazer coisas é muito pequena, muito pequena. Mas eu acho que, Marcos, você deixou uma mensagem muito importante aqui, a importância de sanar as contas públicas para o Brasil poder voltar a crescer de maneira sustentável, investir, recuperar esse superávit, para nós podermos ter um plano, recuperar o grau de investimento e voltar a ser tratado como um país sério, viu, Marcos? Muito obrigado pela sua participação aqui no Entrevista com Dávila. Obrigado, Luiz Felipe. É importantíssimo esse espaço que se gera aqui de reflexão. Nós, brasileiros, temos que nos desafiar. As comparações internacionais não são nem sempre muito corretas e precisas, mas o fato é que até 1980 o Brasil tinha uma renda per capita maior que a da Coreia do Sul. 44 anos depois, a Coreia do Sul tem 3,6 a renda média do brasileiro. Então, eles ficaram ricos
vazaram o dilema da renda média e entraram no mundo desenvolvido. E nós, que fomos uma máquina de crescimento de 1930 a 1980, perdemos o eixo. Então, esse tipo de discussão que você propicia é essencial, porque só vão surgir soluções se houver a tomada de consciência. E é na discussão e no debate que a consciência emerge. E muito do que você bem disse, investir em capital humano, educação extraordinária na Coreia, teve coragem da abertura econômica, empresas que se tornaram competitivas, né? E, evidentemente, juízo fiscal, ou seja, sanidade fiscal. Essa combinação fez com que a Coreia, como você bem disse, tinha um terço da nossa renda, ficou 3 vezes maior e nós perdemos aí uma grande chance, mas vamos ver se com a próxima geração tem um pouco mais de consciência que o dinheiro público ele é finito, como é o do orçamento doméstico, e aí quem sabe nós tenhamos aí um futuro melhor. Marcos, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Isso. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.